Saudações. Ontem nós comentamos o fato de que uma das estratégias da federação era levar para a Europa o que a Europa estava acostumada a levar para o mundo, o caos. Como ela faz isso? Bom, algumas pessoas, elas não são bobas por pensar assim. Podem achar que a atitude da federação de atacar a infraestrutura energética e deixar as pessoas lá do outro país sem energia, água, sem radar, sem internet, sem telecomunicações, no meio do inverno muito frio e escuro, pode parecer uma maldade despropositada, mas não é. Faz parte de uma estratégia incrivelmente bem pensada. O que acontece é que, durante a primeira fase desse conflito, milhões de pessoas saíram do país em questão para a Europa, certo? E, bom, são pessoas que não necessariamente se adaptaram. Na verdade, em vários países, apesar de uma recepção originalmente muito amistosa, logo começaram a existir conflitos. Vamos pensar o caso da Alemanha, por exemplo. O caso da Alemanha é mais emblemático. A Alemanha recebeu quase 1 milhão dessa primeira leva de pessoas, né, de refugiados. Só que a Alemanha também já tinha recebido 1 milhão de sírios. E ao longo do tempo, um número estimado entre 2 e 5 milhões de turcos também entraram na Alemanha. E isso cria um desgaste, porque os alemães não se reproduzem, né? A taxa de natalidade alemã é a metade do que era há 50 anos atrás. Uma das primeiras providências que as forças ocupantes dos Estados Unidos, tanto na Alemanha quanto no Japão, fizeram, foi diminuir a taxa de natalidade, para impedir que as populações voltassem a se recuperar. Isso deu muito certo no Japão, cuja população, na verdade, vem diminuindo ano após ano. E a população alemã também vem diminuindo. Certo? Ela também vem diminuindo. Só que isso é escamoteado, não no Japão, que tolera muito mal a migração. Mas na Alemanha, isso vem sendo escamoteado pela migração. Quer dizer, você fala, a população da Alemanha cresceu levemente. Não, ela não cresceu. Se você pensa que 5 milhões dos alemães são turcos, 1 milhão é sírio, e 1 milhão é do país lá, então você tem que dos 82 milhões de habitantes, somente 75 milhões são de fato alemães. E não estamos falando de sérvios, somalis, gente do mundo inteiro. Então a população da Alemanha, a população de alemães na Alemanha, na verdade tem caído. E não é uma queda pequena, é uma queda grande, por conta da diminuição das taxas de natalidade. Veja, enquanto os próprios Estados Unidos crescem em população, que a população deles cresceu bastante, a dos países que eles ocupam, porque a gente tem que ser honesto, né? A Itália, a Alemanha, a Inglaterra, o Japão, estão ocupados desde antes do fim da Segunda Guerra Mundial. As tropas americanas entraram lá e nunca mais saíram. Então, esses países estão sob ocupação americana. E a ocupação americana não é só militar, ela é profundamente ideológica. E eles criaram um sistema de coisas, de leis, de estruturas, de ideologia, que fez com que as famílias diminuíssem, que o conceito de família fosse ressignificado. E com isso as pessoas passaram a ter cada vez menos filhos. E essas populações, como eu estava dizendo, elas diminuíram, certo? Ao longo do tempo elas vêm diminuindo, e diminuindo fortemente. Então isso enfraquece o país. Na medida que você pensa que hoje, com muito otimismo, dos 82 milhões de alemães, apenas 75 milhões, eu garanto para vocês que o número é menor do que esse, são alemães étnicos. Você pensa que também 1 em cada 10 residentes da Alemanha não é de fato alemão, embora tenha cidadania. Não tem etnicidade. Tem o Reich, mas não tem o Volks.
perfeito? Não tem o povo. E isso cria, ao longo do tempo, e não há muito que você possa fazer contra isso, porque cria uma animosidade, uma xenofobia, ainda mais num país com o histórico da Alemanha, né? E essa tendência, ela não vai diminuir, ela vai aumentar, porque agora chegam esses eslavos do país, né, que está tendo conflito, e a proporção de estrangeiros só aumenta. O povo alemão é um dos que mais pagam impostos na Europa. Não só é um dos que mais pagam impostos. A vida na Alemanha é muito controlada. As regras são muito rígidas. As pessoas vivem quase como se fossem presas. O canal do Caio Alemão, embora eu não concorde com uma série de posicionamentos dele, né, tem uma questão do negacionismo, a visão política dele é complicada, mas ele é muito honesto no que ele mostra, sabe? No que ele diz, ele é muito honesto. Não vou entrar no mérito da visão dele. O que ele mostra é muito honesto. E é visível um mal-estar generalizado na civilização alemã que está sendo destruída por comportamentos, por práticas que de forma alguma são de fato alemãs. Certo? Então, essa chegada de novos migrantes, vamos colocar assim, do país lá, ela não vai melhorar as coisas e representa um gasto fiscal, um gasto financeiro maior ainda, que vai pesar sobre os ombros do povo alemão. A sensação de que o povo alemão está sendo sacrificado para lutar um conflito que não é o deles e para receber pessoas que não necessariamente querem se adequar, não é nem que se adequam, é que eles não querem se adequar ao modo de vida tedesco. Então isso vai criando conflito. E esses milhões de pessoas vão ser duplicados exatamente pela estratégia russa de tornar a vida inviável nesse país. Certo? Então a vida está ficando muito complicada na outra nação lá. Certo? Sem energia, sem calor, sem aquecimento, sem água tratada, não dá para você viver. Então milhões vão para o continente europeu. Esses milhões no continente europeu vão criar, evidentemente, uma estrutura caótica, certo? E essa estrutura caótica ampliar o desemprego, aumentar os gastos, aumentar a concorrência por recursos já escassos, a inadequação no modo de vida, uma civilização que é diferente, valores que são muito diferentes dos europeus. E isso vai criar uma situação caótica. Um mal-estar generalizado que, de um modo geral, costuma se refletir nas urnas. Como a esquerda na Europa, na maior parte dos países europeus, deixou de ser esquerda, se tornaram identitários, liberais identitários. Gente, liberal identitário não é esquerda. Sabe, essa defesa do pessoal LGBTQ, não sei o que mais, essas coisas todas, não tem nada a ver com esquerda. Isso é identitarismo. É claro que a esquerda pauta pela libertação e pela liberdade das pessoas, mas das pessoas, dos grupos sociais, não dos indivíduos. Quem foca no indivíduo são exatamente os liberais identitários. E é isso que a esquerda, né, se tornou na Europa. Lacradora, identitária. Não representa mais os anseios do povo, não representa mais os anseios do trabalhador. Então, incrivelmente, quem está fazendo um discurso, nossa senhora, quem está fazendo um discurso de defesa dos trabalhadores, dos valores dos trabalhadores, é a extrema-direita. Certo? É a extrema-direita. Quem defende os trabalhadores, ou pelo menos a percepção de quem defende os trabalhadores na Europa, é a extrema-direita. Já que a esquerda agora está preocupada em ser colorida, em agradar o establishment americano. Então, esse mal-estar generalizado, que se sente em toda a Europa, e que tem como causadores, como fomentadores, exatamente políticos como Angela Merkel. Gente, a Angela Merkel, ela é odiada por parcela muito expressiva da sociedade alemã.
exatamente por ter feito com os alemães quase o mesmo que Montezuma fez com os astecas, entregue a estrangeiros. Então os americanos são vistos por muita gente na Alemanha como os espanhóis eram vistos entre os astecas, certo? Então a Angela Merkel, vocês não têm noção do quanto ela é detestada, exatamente por isso, por castrar os alemães, por adotar políticas liberalizantes que no fundo eram também castradoras. Macron indo para o mesmo caminho, o Hollande igualmente. Então a Europa está cheia desses políticos que estão se lixando para o povo. A questão é que o povo agora está percebendo isso, e a chegada desses milhões de pessoas que estão vindo por conta das ações dos russos aumenta essa percepção, certo? Ela deixa clara essa percepção, funciona como um catalisador desse desgaste, desse desgosto, dessa desconfiança, dessa sensação de mal-estar que permeia a civilização europeia. Na verdade, por analogia, nós podemos dizer que a Europa hoje passa pela mesma coisa que o Império Romano Ocidental passou a partir do quarto século, como se fosse invasão de bárbaro, a substituição da própria população por populações estrangeiras, dos próprios valores por valores outros, certo? E isso é caos. Isso vai levar à ascensão de partidos extremistas, quase sempre extremistas de direita, na Europa inteira. E essas pessoas são quase todas anti-União Europeia, certo? São quase todas anti-americanas. Não é que elas sejam de esquerda, não são de direita, mas são anti-União Europeia. Parecido com os britânicos do Brexit. São eurocéticos. Então, ao invés de explodir a União Europeia, os ursos querem implodi-la. Qual que é a diferença? Explodir de fora para dentro, implodir de dentro para fora. E o que vai ser o caldo, o tempero dessa implosão? Exatamente essa sensação de mal-estar profundo, de desconfiança, de caos. Porque a pobreza aumenta. A Inglaterra, a situação é cataclísmica. Os ingleses empobreceram enormemente. E muitos têm a ilusão de que é um processo passageiro. Não é. O padrão de vida nunca mais vai voltar a ser o que era. Então esse empobrecimento, essa chegada de milhões de estrangeiros, essa sensação de impotência, politicamente quase sempre se traduz na ascensão de partidos antissistema, não raro extremistas. É com isso que a federação conta para resolver o problema político. Então, você pega uma situação que já é ruim e taca gasolina nela. É isso que a federação está fazendo. É uma estratégia, eu diria, maquiavélica, mas que não implica em derramamento de sangue, certo? Ela só é eficiente, brutalmente eficiente. Brutalmente eficiente. Apesar de, como eu disse, meio malévola. A questão, no fundo, no fim, funciona? É óbvio que funciona. Vocês verão, já a partir desse começo de ano mesmo, manifestações explodindo na Europa. Na verdade, elas já existem, é a mídia que não mostra, esconde. Mas vai chegar num ponto que não dá para esconder. Manifestação, desconfiança, quebra-quebra, eleições políticas. Todas as eleições que já tiveram agora tiraram do poder os partidos governantes. Todas as eleições que tiveram na Europa. Depois do início da crise, o partido governante perdeu. Então essa é a estratégia da federação. Implodir, levando para a Europa Ocidental cupins que estão roendo o edifício por dentro. Ok? Então é isso. Hoje à noite, na nossa live, nós vamos amplificar um pouco essa questão. Nós vamos discuti-la e nós vamos exemplificá-la. Até mais.